Telespectadores do novo canal, bem-vindos a mais uma edição do Cultura com Norte, um programa cultural que faz parte da grelha de programação da nossa estação, na nossa TV online. Desta feita, e porque estamos num período festivo, o tempo da Páscoa, temos um convidado especialíssimo, subejamente conhecido na região, o pároco da freguesia, o pároco de Penafiel, Milhuns e Marecos, e também capelão da Santa Casa da Misericórdia de Penafiel, uma instituição igualmente subejamente conhecida. Sr. Padre, é um prazer tê-lo na companhia e desde já agradeço o facto de ter aceito o nosso repto para estar presente e esmiuçarmos aqui algumas questões em volta deste tema tão importante para a comunidade e para os cristãos e os católicos de uma forma mais generalizada. Enfatizo mais uma vez os meus agradecimentos e toda a equipa do Novo Canal. Muito obrigado. Agradeço-lhe encarecidamente. Sr. Padre, poderíamos começar precisamente por uma questão central e que de alguma forma tem vinculado aquilo que tem sido a preocupação dos mídias, não só dos vários atores e agentes e as pessoas que estão mais ligadas a este tempo da Páscoa e à comunidade cristã e católica, que é a questão da crise sanitária da Covid. Portanto, ao fim de praticamente 2 anos, a Páscoa regressa, portanto, de uma forma mais presencial. Com a Covid, isso foi praticamente impossível. O país atravessa ainda períodos difíceis, mas este ano há uma decisão da Conferência Episcopal Portuguesa e também da Diocese de Porto, no sentido de permitir que a Conferência Episcopal, que a visita pascal se realize e haja tal aproximação com a comunidade cristã. É uma boa notícia, sem dúvida, Sr. Padre. É uma boa notícia, sem dúvida. Graças a Deus já podemos voltar a sair de portas. Estivemos confinados durante estes 2 anos. O primeiro ano, portanto, há 2 anos atrás, confinados com a igreja vazia. No ano passado já pudemos celebrar com a comunidade. Este ano podemos sair de portas. Portanto, há aqui um crescendo também nesta intensidade como voltamos a celebrar a Páscoa. É claro que este sair de portas ainda não é no pleno, mas já é um sinal muito grande de um regresso. Não digo regresso à normalidade, porque... Até porque existe ainda uma preocupação da parte dos agentes. Exatamente. E não sei se aquela normalidade antes da pandemia se é desejável sequer. Mas um voltar ou um recomeçar, aprendendo as lições que vêm de trás e apontando para a frente, sem dúvida. Sr. Padre Paulo Jorge, ainda hoje via nas notícias, aliás, as notícias veiculavam as recomendações da Diretora-Geral de Saúde, Graça Freitas, no sentido de apoiar as pessoas para terem aqui alguma consciencialização na forma como vão celebrar a Páscoa com os seus familiares, até porque isso vai acontecer seguramente. Eu aproveito esta deixa para lhe perguntar, e até porque eu sei que a Conferência Episcopal e também a Diocese, entretanto, publicou algumas recomendações, algumas indicações daquilo que deve ser a visita pascal. Queria que me falasse um bocadinho dessas preocupações, o que é que preconizam estas recomendações? Aquela atenção que a Igreja sempre teve, desde o início da pandemia, àquilo que é a saúde pública, não podia ser descurada neste momento, naturalmente. E essa atenção passa pelos cuidados essenciais. O uso da máscara é obrigatório. Quem vai na visita pascal e quem recebe também. Portanto, este cuidado do uso da máscara, da utilização do gel, do desinfetar as mãos, da questão da proximidade e mantermos aqui algum distanciamento social, digamos assim, que possibilite defendermos-nos uns aos outros e tomarmos as devidas precauções. E aquele gesto que era tão característico, o beijo na cruz, exatamente, esse não vai ser possível naturalmente. Há uma indicação no sentido de que as pessoas que acolhem a visita pascal, que perante a presença, digamos, Sim, haverá um momento de oração, portanto, entrará a cruz na casa com a equipa e mesmo a equipa será reduzida a que entrará nas casas e também pode haver a possibilidade de não entrar na casa se a família entender receber no átrio da entrada, à porta de casa. Por uma questão de precaução também é uma medida bem acolhida por quem vai na visita pascal. Mas a questão do beijo na cruz e a questão que seja realmente esse tomar cuidado para não corrermos riscos que não são bem-vindos nesta altura. Paulo Jorge já era uma comunidade bastante tensa, portanto, há pouco na minha introdução referi que o Sr. Paulo Jorge é pároco de Penafiel, Marecos e Milhuns, portanto já estamos a falar de uma comunidade com bastantes elementos, bastantes pessoas.
É conhecida também, digamos, a quantidade, portanto, antes no período pré-pandemia, a quantidade de atividades e iniciativas que estão associadas a este tempo de Páscoa e que marcam este tempo de Páscoa. O Sr. Padre não me quer falar de algumas dessas atividades que poderão regressar, há pouco antes de começarmos a gravar. O Sr. Padre falava na atividade do Avapés, mas havia um outro evento que envolvia muita gente, que era o enterro do Senhor. Sim. Penafiel tem uma tradição das celebrações pascais muito forte. A primeira celebração seria na passada sexta-feira, não tivesse o São Pedro trocado-nos as voltas com a chuva, que seria a procissão do Senhor dos Passos, com o Sermão do Encontro no Largo da Ajuda. A procissão sai da Igreja Matriz até à Igreja de Sameiro e é um momento penitencial, digamos assim, de referência também já na vida da cidade. É uma procissão que há muitos anos que não era realizada. O meu antecessor, o Monsenhor Gabriel, retomou essa tradição e aos poucos ela vai ganhando força e vida na cidade. Bem diferente em termos de tradição e de enraizamento é a procissão do Enterro do Senhor, que se realiza na sexta-feira, que é uma procissão, digamos, é uma via sacra ao longo da... Com um cariz mais denso, digamos. Muito mais denso, pelo próprio ambiente criado na cidade. As luzes públicas são desligadas e, portanto, é feita a procissão toda à luz das velas e das tochas. Desculpa interromper, mas eu sou de Penafiel, as minhas raízes são de Penafiel, eu conheço relativamente bem esta atividade. Não lhe chamaria ritual, seria um bocado abusivo, mas conheço bem o Enterro do Senhor. Portanto, é feita aí uma reconstituição, e há aí um acolhimento, há aí eu diria mais, um acolhimento, há aí todo um acompanhamento por parte das pessoas que ao longo portanto, das várias artérias onde passa a procissão, há aí uma comunhão forte. Portanto, aquele momento é muito vivido pela comunidade. Sim, é um dos momentos altos das celebrações tradicionais da Semana Santa na cidade e que marca a espiritualidade da própria cidade. É evidente, sofremos todos desta situação social que vivemos e se calhar, em tempos idos, as multidões que se juntavam para a procissão do Enterro do Senhor não são as multidões de hoje, mas a intensidade como se vive, porventura, não será menor. E as pessoas têm muito enraizadas em si esta tradição do Enterro do Senhor, sem dúvida. O Sr. Padre, pela experiência que tem à frente destas comunidades que já referiu, sente no contacto que tem com as pessoas, com os paroquianos, sente que há um desejo de acolherem este ano, voltarem a acolher a cruz e de receberem a visita pascal? Sim. Aliás, toda esta celebração pascal, digamos assim, que vem já desde a quarta-feira de cinzas e terminará depois com a celebração do Pentecostes, tem sido muito bem acolhida pelas pessoas e sente-se, sobretudo, uma vontade de voltar a celebrar e celebrar em comunidade e de voltar, sem medo do ritualizar as coisas, mas voltar a recuperar o rito, porque, como diz o Príncipezinho, o rito é aquilo também que dá ritmo à nossa vida. E nós vivemos deste ritmo que é feito de ritos e nos ajuda a celebrar e a viver mais intensamente os mistérios que nos são apresentados. Sr. Padre, nós vivemos tempos particularmente desafiantes, saímos, ainda estamos a viver de alguma forma de uma crise sanitária, uma crise pandémica. Entretanto, a Europa e o mundo foram confrontados com uma guerra que está a decorrer, uma guerra na Ucrânia, consequência da invasão russa. Perguntava-lhe... Obviamente que esta situação estará presente e vai marcar de alguma forma este período da Páscoa, que é sobretudo um período de reflexão, de introspecção interior, mas também de introspecção da própria comunidade. Sim, penso que hoje ninguém é indiferente à situação da guerra. Não que a guerra na Ucrânia seja a única guerra no mundo e porventura, porque está à nossa porta, nos afeta mais. Mas é importante também dizê-lo que há outras partes do mundo onde a guerra persiste e onde as dificuldades são sentidas de igual modo. Mas a guerra na Ucrânia bate-nos à porta e, portanto, está aqui ao nosso lado e às portas da Europa, e desta Europa que já não se pensava em guerra tão cedo e fomos surpreendidos. É evidente que depois trazemos toda essa realidade para aquilo que é a celebração da Páscoa. E há alguns sinais
que a própria Igreja Universal já o deu. Na Sexta-feira Santa há um momento da celebração em que é a oração universal, que é, digamos, a grande oração universal da Igreja, onde a Igreja reza pela comunidade cristã, reza pela comunidade política, reza pelos judeus, reza por toda a comunidade religiosa e interreligiosa, e este ano tem a novidade de uma prece específica pela Ucrânia e pela paz na Ucrânia. É sinal desta Igreja que está próxima e que está atenta. Na comunidade cristã de Penafiel, Marecos e Milhundos, vamos ter o gesto do lava-pés, e que vai acolher ucranianos também. E o sinal, uma forma de os desenvolver, digamos, também. É uma forma de os envolver, mas é uma forma também de dizer, e esse é o testemunho que queremos passar com este gesto. O gesto do lava-pés é o gesto de um Deus, em Jesus Cristo, que desce até aos nossos pés, para nos lavar, para nos purificar e, desse modo, também nos curar e nos chamar à comunhão consigo. E este gesto com os ucranianos quer ser sinal disso mesmo, de um Deus que está próximo deles, de um Deus que não se esqueceu deles, apesar da situação que eles vivem, mas é exatamente nas dores deles que Deus se faz próximo, que Deus lhes faz carícias, digamos assim, num jeito ternurento, e por isso não estão abandonados, mas estão acompanhados por este Deus, que em Jesus Cristo morre com eles e morre por eles, e morre pelo povo deles que está a sofrer também esta guerra. Sem dúvida, Sr. Padre Paulo Jorge, uma mensagem fortíssima, mas também um Deus que promove e quer uma sociedade cada vez mais inclusiva, é assim? Sim, Deus sempre nos inclui. Inclui-nos na verdade do seu amor revelado na pessoa de Jesus Cristo, e o Deus que vem ao nosso encontro em Jesus Cristo é para nos chamar à comunhão com Ele, e por isso é incluir-nos. E São Paulo diz que Deus não faz acepção de pessoas e, portanto, para Ele somos todos filhos, somos todos amados, e por isso a Igreja não pode viver de um outro modo, senão há imagem por referência a este Deus que nos inclui a todos e não deixa ninguém de lado. Há pouco falávamos das atividades que estão associadas a este período da Páscoa. Há uma que eu, forçosamente, por lá esqueci-me de dizer, mas aproveito e gostava de ouvir também sobre isto, que realiza-se já amanhã, que é a questão das indulgências, não é? Que estamos a falar de um evento, um dos eventos, digamos, com mais simbolismo no Conselho de Penafiel, que transcende a própria região, é conhecida a nível nacional, e que amanhã se volta a realizar também de uma forma presencial. Sim, exatamente. Não tenho grande conhecimento porque são outras paróquias, e paróquias na parte mais a sul do Conselho, que é a paróquia de Dieja, ali as paróquias de Entre os Rios, mas que tem uma dimensão muito forte, quer de tradição religiosa, quer até de tradição turística, que traz àquela zona muita gente, até pela dimensão espetacular, se podemos utilizar a palavra, das velas que iluminam o rio e que iluminam o caminho por onde passa a procissão. Que dá seguramente um enquadramento completamente diferente, exatamente, uma coreografia diferente. Sim, exatamente. Sr. Padre, que significado é que tem hoje a Páscoa para a comunidade e para os cristãos? É sabido que, portanto, a Páscoa é sinónimo, há pouco o Sr. Padre dizia, o sinónimo de introspecção, digamos, de rejuvenescimento. É tudo isso, Sr. Padre, o que a Páscoa hoje significa para a comunidade e para os cristãos? A Páscoa para os cristãos e para uma comunidade cristã é sempre a oportunidade ou a ocasião deste renascer. Renascer a partir da paixão, morte e ressurreição de Jesus, que nos convida a isso mesmo, a sabermos morrer para aquelas coisas velhas em nós e podermos renascer a partir de Deus e com Deus na nossa vida. E por isso, para uma comunidade cristã, a Páscoa será sempre isto. É evidente que a Páscoa este ano, esta dimensão do renascer, de uma vida nova que começa, tem uma força muito maior por força das circunstâncias que vivemos, quer este renascer num pós-pandemia que acreditamos começa já a aparecer, mas também este renascer das cinzas de uma guerra que a todos nos está a afetar imenso. E a Páscoa não é um rito mágico, não é a partir daqui da Páscoa vai ficar tudo bem, não, é sobretudo um desafio que o próprio Deus nos faz
de a partir dele podermos renascer, recomeçar, muito mais do que a partir de nós, porque a partir de nós já fizemos a experiência mais do que reconhecida de que a partir de nós não vamos lá. Sr. Padre Paulo Jorge, deixe-me, aliás, recordar aqui uma citação curiosa do Bispo da Diocese do Porto, a propósito dos tempos e da atual conjuntura que a Europa e o mundo vive, marcada por este conflito na Ucrânia. O Dom Manuel ainda dizia e exortava, portanto, isto numa mensagem no período da Quaresma, em que ele exortava, portanto, os fiéis que enchiam a catedral, dizia, portanto, defendia uma igreja próxima, portanto, estou a citar, dos que choram, que tenta enxugar-lhes as lágrimas, dão-lhes pão e conforto. Dizia ainda que as nações só conseguem dialogar quando deixam cair as armas das suas mãos. Isto, de alguma forma, isto remete-nos para a questão do conflito. O Sr. Padre já o abordou, mas não quero mais relembrar isto. Efetivamente, tem uma mensagem que deve vincar e que deve estar presente na... Sim, sem dúvida. Esta proximidade é proximidade, sobretudo, como diz o Sr. Dom Manuel, é proximidade nas lágrimas, na dor, porque quando está tudo bem não é difícil ser próximo. O essencial do ser próximo, e quando precisamos de ser próximo, é quando as dores apertam. E, portanto, esta igreja que se quer fazer próxima, quer-se fazer próxima daqueles que mais padecem a paixão e sofrem neste tempo. Depois, a questão de uma paz que se constrói. Ainda hoje falava disso com alguém. Esta paz que se constrói é deixar cair as armas, sem dúvida. Mas depois precisamos também de pensar que é o direito à autodefesa. E, portanto, aqui a questão das armas é uma questão muito delicada a ser conversada, porque se por um lado... questão pertinente, sem dúvida. Se as armas são a causa da morte, por outro lado podem ser também o instrumento da defesa. E, portanto, precisamos aqui de encontrar um equilíbrio certo e um modo correto de nos entendermos no meio desta situação toda, porque deixar cair as armas simplesmente não nos pode depois deixar indefesos e à mercê de um agressor. Por isso, há aqui um entendermos-nos que precisa de ser muito bem conversado, e a própria doutrina da Igreja também reconhece este direito à autodefesa, naturalmente, como não poderia ser. Obviamente que este é um tema incontornável, também não quero esgotar muito mais, mas não resisto a fazer-lhe a seguinte questão. É sabido, portanto, os milhares de deslocados que esta guerra está a produzir, de alguma forma está a fazer, deslocados que se têm, de alguma forma, portanto, distribuído por vários países, inclusive Portugal, que aceitou acolher já vários cidadãos ucranianos. A Igreja tem acompanhado este fenómeno migratório, digamos, forçados por este conflito a nível mundial, que há essa preocupação da parte da Igreja em acompanhar. Sim. Mais do que acompanhar, ser parte ativa neste processo todo. Quer a nível local, quer a nível de até... Lembremos, por exemplo, algumas iniciativas do Papa Francisco que, para além desta dimensão do acolhimento, também a dimensão do prestar assistência, e já mandou 2 ambulâncias para a Ucrânia, já enviou 2 cardeais para serem mediadores da paz, está disponível para ir à Ucrânia. Portanto, esta dimensão universal da Igreja no Papa, a nossa Diocese, para além de muitas atividades silenciosas que não são noticiadas, mas, por exemplo, uma que está noticiada, um dos pavilhões do Seminário do Bom Pastor em Irmesinde, que esteve até agora afeto à Covid, está agora como residência de ucranianos refugiados que estão a chegar a Portugal e, portanto, têm ali um primeiro espaço para acolher. E depois percebemos uma outra situação que é muito importante, que é há muitos cristãos na linha da frente neste apoio aos ucranianos e muitos que têm dado, numa linguagem, têm dado de si a 100%, têm-se entregue a esta causa do apoio aos ucranianos. Conheço gente que quase deixou de ter vida própria para sobretudo nestas lofadas de gente que chega a estarem ali a dar o peito às balas e a serem um testemunho imenso de humanismo, antes de mais, mas de um humanismo cristão, porque são cristãos. Aliás, deixe-me pegar nessa sua expressão, Sr. Padre Paulo Jorge, para lembrar as palavras do
Dom Francisco, o Papa Francisco, em que ele diz, portanto, o Santo Papa, em que ele diz que, o Santo Padre, peço desculpa, em que ele diz uma mensagem sobre a Quaresma deste ano, em que ele diz que não nos cansemos nunca de fazer o bem, portanto, remetendo para essa questão do humanismo. Sim, sim, exatamente. Sim, o bem, aliás, essa mensagem da Quaresma é mais do que atualíssima e as mensagens do Papa às vezes são pouco divulgadas e meia culpa, porque nós somos a Igreja, nós é que temos que as divulgar, sem dúvida. Mas esta mensagem da Quaresma que o Papa nos faz, este desafio a fazermos o bem pelo bem, sem esperar nada em troca, e o bem como a dimensão da elevação do outro é essencialíssimo. E, sobretudo, quando a sociedade nos grita isso mesmo, pelas circunstâncias que estamos a viver. Passando este período da Páscoa, que é um período, como já referi, um período alto, digamos, o período festivo que marca a comunidade cristã, é necessário manter, digamos, por evitar esta expressão, manter habitual, é que muitas vezes as pessoas têm a ideia de que estes valores que se partilham neste período, porque é um período mais festivo, em que a proximidade com o outro é maior, é necessário manter este fervor, digamos, permita-me... É evidente, nós vivemos de momentos celebrativos que no fundo nos chamam a atenção para aquilo que há de ser a nossa vida todos os dias. E esta dimensão humana desta proximidade e desta assistência ao outro, o Natal é muito forte nisto, a Páscoa também, mas é evidente que as pessoas não têm necessidades só pelo Natal e só pela Páscoa, têm necessidades o ano todo. E se isto é, digamos, posto cá fora nestes momentos celebrativos assim de um modo mais gritante, depois é vivido em tantas instituições da própria Igreja e da própria sociedade. É vivido no dia-a-dia, se calhar sem ser tão falado, tão apregoado, mas temos aí instituições que têm feito este bem. De uma forma sistemática e persistente. Sistemática e persistente, sem dúvida. Sr. Padre, eu não quero fugir do tema da Páscoa, porque foi o tema que nos trouxe aqui, portanto, mas há uma questão incontornável que eu gostava de lhe colocar e que tem a ver que o próximo ano vai ser também um ano marcante, tem a ver com a Jornada Mundial da Juventude 2023. Eu não resisto a fazer esta questão. Será seguramente um evento à escala mundial e que irá marcar também Portugal, digamos. Pois, nós queríamos era que não fosse um evento. Nós, Igreja, e o Papa pede-nos isso, nós queríamos que isto fosse um caminho que já está começado, a partir do momento em que o Papa anuncia que as jornadas serão em Portugal, serão em Lisboa. Foi um caminho que começou imediatamente. E é um caminho que quer envolver a Igreja toda, não apenas os jovens. E o comitê organizador, aquilo que mais tem pedido é exatamente isto, que a Igreja se sinta toda envolvida e comprometida neste caminho das Jornadas Mundiais da Juventude, para percebermos uma coisa muito simples, é que a Igreja não vive de gabetões, onde num lado colocamos as crianças da catequese, no outro gabetão os jovens, no outro as famílias, no outro os idosos. Não, a Igreja é esta comunidade onde cabemos todos e onde somos todos chamados a sentirmos-nos assim e a viver assim. E, portanto, se é um acontecimento que envolve o Papa e envolve a Igreja à volta dos jovens, é a Igreja no seu todo que há de estar para aqui envolvida. E se assim for, este caminho das Jornadas Mundiais da Juventude será uma oportunidade única da renovação da Igreja e deste refrescar do Espírito na vida da Igreja e na vida das comunidades cristãs, que haveremos de saber acolher com muito entusiasmo e muita alegria, sem dúvida. Sr. Padre Paulo Jorge, também mesmo para terminar, há também um desafio, um apelo para muitos jovens que terão a oportunidade seguramente de conviver com o atual Papa. Sim. O encontro com o Papa é sempre um acontecimento marcante nas Jornadas Mundiais da Juventude. Eu tive a oportunidade de participar numa das jornadas, em 2011, em Madrid. E o encontro com o Papa é um acontecimento, é realmente um momento essencial, mas as jornadas valem pelo seu todo. E há aquilo a que chamamos as pré-jornadas, que são as semanas nas dioceses, onde os jovens de todo o mundo são acolhidos em todas as dioceses. E há aí um sentido de proximidade às comunidades paroquiais, de acolhimento e de vivência desta juventude da Igreja.
Mas depois também aqueles dias propriamente da jornada que vai de terça-feira até domingo, com imensas atividades culturais, religiosas, celebrativas, momentos de convívio, que são uma oportunidade de refrescar a fé, de refrescar as convicções religiosas e se calhar mais do que refrescar, até de despertar para esta consciência, esta vivência, sem dúvida. Sr. Padre, desafio, e gostava de que deixasse aqui uma mensagem para os muitos doentes, muitas vezes esquecidos, mas também para as pessoas que muitas vezes neste período festivo estão retidas por questões de saúde nos hospitais. Que mensagem de conforto acha que era vital passar nesta altura? A grande mensagem é Jesus Cristo. E este Jesus Cristo que, morrendo, ressuscitou e nos oferece uma vida. E uma vida que não é para depois, é uma vida que enxertamos na nossa vida a partir do batismo, e que somos chamados nele a encontrar sentido para todos os momentos da nossa existência. Para as coisas boas é fácil, para os momentos mais difíceis. É aqui que esta luz se faz mais intensa, que esta presença do ressuscitado se faz mais próxima e também a sentimos também de um outro modo. E a mensagem é esta mesmo, sobretudo aqueles que estão mais doentes, mais sós, nos hospitais, em casa, nos lares, ou noutra circunstância de fragilidade, que sintam que, a partir da ressurreição de Cristo, nós cristãos nunca mais estamos sós, porque Ele está connosco. Está vivo connosco e a dar-nos vida e a ser nosso sustento e nossa força e nossa garantia para o presente e para o futuro da nossa existência. Sr. Padre, agradeço imenso os seus esclarecimentos e o facto de ter aceito o convite para estar presente na redação do Novo Canal e de alguma forma ajudar-nos a analisar e a debater alguns temas que estão associados a este tempo pascal. Muito obrigado. Muito obrigado, agradeço-lhe mais uma vez. Santa Páscoa para todos. Muito obrigado. Aproveito para me despedir dos telespectadores do Novo Canal, desejando uma Santa Páscoa. Novo Canal, sempre novo, sempre seu.